Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que seria esse madeiro? Vamos lá. Aqui Paulo, ele aplica Deuteronômio, né? Como se estivesse falando do tipo de morte que Jesus teve. Mas qual tipo de morte o livro de Deuteronômio diz? Vamos lá, Deuteronômio capítulo 21, verso 22. Quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, verso 23, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Pessoal, aqui nessa citação isolada, Paulo faz muitos tropeçarem, achando que Jesus foi profetizado, né? Muita gente acha que Jesus foi profetizado em Deuteronômio. E se fez maldito porque morreu pendurado no madeiro. Mas o que é ser pendurado no madeiro? Vamos lá, o que significa a palavra talui? Pode ir mais abaixo, Yehudá. Aí. Você quer que deixe só no grifado? Isso. Sim. É só para mostrar para o pessoal que essa palavra significa talui. Né? Talui. Tá aí no texto de Deuteronômio, né? Talui a palavra, tá, pessoal? Sim. Deixa eu, Bom, talui. O que é tirar um pouco talui? do zoom. Talui, pessoal, é ser enforcado, tá? Não é ser crucificado, não. Ó, vamos provar isso. A gente vai provar. Lembram, ó, vocês lembram dos sonhos dos oficiais de Faraó que José interpretou? Vamos lá. Gênesis capítulo 40, verso 19, o que diz? Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará no madeiro. É a mesma expressão que está lá em Deuteronômio. E as aves comerão a tua carne de sobre ti. Pode ir mais abaixo. Verso 20 de Gênesis 40. Ó, agora é o acontecimento. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos. Verso 21. E fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Verso 22. Mas ao padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. O que José falou? Ele não falou que ele ia ser pendurado no madeiro? Então, ele foi enforcado. Não tem nada a ver com crucificação, pessoal. Ó, vejam o que aconteceu com ele. Foi enforcado e não crucificado. Até porque a morte de crucificação ela não faz parte da lei ali do povo de Israel. Aí eu Se eu não me engano, é um costume. Era um costume romano, não era? Não era um costume romano de crucificar as pessoas? O nome como se estivesse falando da morte de Jesus. Aí eu pergunto, o que uma morte de enforcamento tem a ver com a crucificação de Jesus? Inclusive, Joséfo fala da punição de filhos desobedientes, pois é o mesmo contexto. Pode ir mais abaixo. Eu vou esperar aparecer aqui para mim. Eu grifei alguma coisa de caneta aí? Não. Deixa eu ler então. Se houver filhos que não prestem aos progenitores a honra que lhes é devida, mas os desprezem e vivem insolentemente, com eles, esses progenitores que a natureza faz juízes daqueles, deverão fazê-los ver ao que se casar não tinham por objetivo a voluptuosidade nem o desejo de aumentar o próprio bem, e sim ter filhos que o pudessem auxiliar na velhice, havendo. Tá, deixa eu ver se fala de algum enforcamento aqui, Joséfo.
E a lei determina, por esse motivo, uma pena irremissível. E eu ficaria muito sentido se fosseis tão infelizes a que devesseis merecer. Pode ir mais abaixo. Pode ir abaixo. Vou esperar aparecer aqui para mim. Prontinho, apareceu. Var-se a sabedoria do legislador e os pais serão felizes porque o filho não sofrerá o castigo que às vezes determina. Mas se essa sábia repreensão for inútil e a criança persistir na desobediência e permanecer insolente para com os pais, tornando-se inimiga das leis, ela será levada para fora da cidade e apedrejada à vista de todo o povo. E depois que seu corpo estiver sido exposto em público, durante o dia será enterrada à noite. Aí depois vai falar abaixo dos condenados aqui, etc. Pode mais abaixo. O contexto, pessoal, ele fala que a pessoa ia ser apedrejada e outro ia ser enforcado numa árvore e não crucificado. Inclusive, pessoal, até a Bíblia Tebe, que é uma Bíblia cristã, ela traduz corretamente essa parte de Deuteronômio, tá? Pode colocar aí na foto da Tebe, para a gente ver, para comprovar. Não tem enforcamento, não tem nada a ver com crucificação. Só deixar como um adendo que essa lei nunca foi praticada, tá? Isso era só para assustar as crianças. É o mesmo princípio. Se ele for desobediente, beberrão, apedrejará na frente de toda a cidade, essa lei nunca foi aplicada. Até porque o povo sempre foi teimoso, né? Senão não tinha ninguém vivo hoje. Olha só, Deuteronômio aí, ó. 21, verso 22. Olha como está na Bíblia Tebe. Se um homem por seu pecado tiver incorrido na pena de morte, e tu o tiveres feito morrer enforcado numa árvore, seu cadáver não permanecerá, não passará a noite na árvore. Deves enterrá-lo no mesmo dia, pois o enforcado é uma maldição de Deus. Ou seja, por que Paulo pegou esse texto de Deuteronômio e falou da morte de Jesus? Ali o texto de Deuteronômio está falando de enforcamento. Essa expressão na Bíblia hebraica de ser pendurado no madeiro é no sentido de enforcamento. Jesus morreu enforcado? Não, né? Pode mais abaixo. Ou seja, mais um erro de Paulo. Ó, o verso 14 de Gálatas 3. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Verso 15. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Eu pergunto, então por que ele está acrescentando coisas na aliança de Abraão? Ou seja, ele está se contradizendo aqui de novo. Olha o verso 16, olha só. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as suas descendências. Não, parece que... Não, é uma piada isso aqui. Eu vou ler de novo, pessoal. É porque as pessoas leem e não prestam atenção. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as suas descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Pessoal, aqui é outro erro. A palavra descendência, embora ela seja singular, ela manifesta plural. Pois é a partir do sêmen de Abraão veio Isaac, veio Jacó, etc, etc, etc. Tem nada a ver com Jesus, gente. Inclusive, a gente tem um estudo chamado, tem um PDF, até vou passar para você depois, Yehuda. O nome do PDF é O Messias abençoaria todas as nações?